Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós faremos a leitura do verso 20 ao verso 30. Marcos, capítulo 3, do verso 20 ao verso número 30. Eu farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar em silêncio. Dando prosseguimento às exposições do Evangelho de Marcos, esse Evangelho tão querido da nossa parte. Marcos 3, de 20 a 30, diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, ele demonstra de forma mais contundente a perseguição que Jesus começou a sofrer por parte daqueles religiosos, dos escribas e dos fariseus. E aí então nós encontramos talvez um dos pontos mais tensos entre esse embate, ou neste embate, melhor dizendo, entre Cristo e aqueles religiosos, onde nós vamos perceber aqui uma palavra dura do Senhor Jesus, e de certa forma ele já está colocando sobre aqueles homens o destino que eles teriam na vida. É interessante que Marcos não nos diz isto, mas Mateus e Lucas, eles iniciam essa passagem dizendo que Cristo, ele liberta um endemoninhado. Esse endemoninhado, por causa da ação do demônio, ele era mudo. E aí então, quando o Senhor Jesus o livra, ele passa a falar, e aí então temos a multidão maravilhada por aquilo que o Senhor estava fazendo. Mas Marcos, ele é direto, e ele fala apenas que o Senhor Jesus, ele foi para a sua casa, e por conta disso então uma grande multidão o seguiu, e de fato o trabalho de Jesus começa a se tornar penoso, porque Marcos mesmo diz que Jesus sequer podia comer. As pessoas, elas não deixavam o Senhor Jesus, inclusive, tomar café, almoçar, jantar. Tal era o envolvimento dessas pessoas com aquilo que o Senhor Jesus pregava e com aquilo que o Senhor Jesus fazia. É interessante perceber como a multidão, ela não é sensível. E isso é algo que deve apontar para nós algo importante, porque muitas vezes falta essa sensibilidade, e isso acontece na época do Senhor Jesus. Ele está pressionado, e isso demonstra 3 reações com relação à sua pessoa e o seu ministério. A palavra do Senhor nos fala, lá em Mateus capítulo 12, verso 23, que a multidão que estava ao seu redor ficou maravilhada. E é interessante porque Mateus ressalta um detalhe importante, quando aquela multidão maravilhada, ela perguntou: porventura não é este o filho de Davi? Será que ele não é o Messias? Vendo estas
práticas, vendo estes milagres, ouvindo essa pregação, será que não estamos diante daquele que fora prometido já desde Gênesis para vir como Redentor, vir como Messias, como o Rei que se assentaria no trono de Davi? E aí então nós podemos perceber que a multidão, ela nesse ponto sim se torna sensível, porque ela olha para Jesus, olha para as suas práticas e diz: não é possível, isso não é uma coisa normal, nós nunca vimos isso, nunca ouvimos acerca destas coisas. Quem sabe ele não é o Messias, ele não é o filho de Davi, ele não é o Rei eterno prometido pelo Senhor, que viria para redimir Israel, redimir o povo do Senhor. Então essa foi a reação da população, ficou maravilhada e começou a indagar se porventura Cristo não era o Cristo, o ungido, aquele que viria para se assentar no trono de Davi. Mas no verso 21 do capítulo 3 de Marcos, nós vamos encontrar também a reação da família de Jesus. Aqui nós temos Maria, sua mãe, temos os seus irmãos, não temos informação se havia tios, primos, mas o que nós temos aqui de fato é uma preocupação, e no verso 21 diz que Maria, seus filhos e seus parentes, eles começaram a se preocupar, porque diziam: esse homem está fora de si. E vejam que a preocupação está pela maneira como Jesus pregava, pela maneira como ele se conduzia, a forma como a multidão o seguia. Então Marcos ele ressalta dizendo: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, ouviram o povo sobre ele, ele não tendo tempo para mais nada, eles saíram para o prender. Essa expressão ela é interessante, porque ela traz a ideia do que Marcos está dizendo. Não prender no sentido de atar as suas mãos e prendê-lo acorrentado num quarto, mas levá-lo à força para casa. O que eles queriam, na verdade, era trazer Jesus de volta para Nazaré, dizendo: olha, Jesus, você tá fora de si, isso não é normal, isso tem assustado a gente, né? Seus irmãos, obviamente, filhos de Maria e de José, seus tios, primos, não sabemos se havia além de João outros primos, mas os parentes, eles se preocupam com aquilo, se assustam com aquilo e querem agora forçar o Senhor, querem trazê-lo à força para casa. E vejam só que coisa interessante, porque essa é a forma como Maria agiu com Jesus. De certa forma, a mãe do Senhor tentou de todas as formas impedir o seu ministério, e aí é por isso que nós vamos entender na próxima oportunidade em que expusermos Marcos, vamos entender quando falam sobre a presença de Maria e de seus irmãos, a resposta do Senhor Jesus com relação a isto. Mas, meus irmãos, o foco desse texto não é, obviamente, a reação da multidão, que está maravilhada com o Senhor, reconhecendo que ali estava o Messias. O foco do texto ainda, porque ao final sim, mas ainda não é a família, a mãe, os irmãos, mas o foco do texto está nos escribas e, como Mateus e Lucas nos informam, também os fariseus. E enquanto o povo se maravilhava e dizia: este porventura não é o filho de Davi, e enquanto a família dizia: ele está fora de si, os fariseus, e como Marcos ressalta aqui, os escribas diziam: ele é um possesso de Belzebu. E é exatamente aqui que nós encontramos o foco, porque Marcos está mostrando a incredulidade daqueles homens com relação a Cristo. Como aqueles homens, eles tinham o coração endurecido. Vejam só como diz o verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios.
Na verdade, o que aqueles líderes religiosos estavam dizendo é: esse Jesus, ele não faz os milagres, ele não prega, ele não fala da parte de Deus, ele não fala da parte do Espírito do Senhor, mas ele é simplesmente instrumento nas mãos de Satanás. E na verdade, Satanás está tentando enganá-los com relação à sua mensagem. Irmãos, Marcos diz aqui que os escribas, eles disseram isto juntamente com os fariseus. Os escribas eram aquela casta que desde Esdras, lá da saída do povo do cativeiro babilônico, eram responsáveis para replicar, para copiar as escrituras. É claro que não precisamos ser expertos em história antiga para saber que naquela época não existia imprensa, não existia impressora, não existia nada disso. E a única maneira que eles tinham de preservar um livro, um texto, era copiando. Então, lá na Babilônia, surgiu esse grupo, melhor dizendo, se fortaleceu. Ele surge e se fortalece. E eles eram responsáveis para copiar, replicar a palavra do Senhor. Portanto, os escribas eram pessoas que conheciam as Escrituras, pelo menos pelo fato de copiarem, e eles passavam a sua vida inteira fazendo isso. Iam para as sinagogas, se debruçavam sobre uma bancada como esse púlpito, e eles então tinham o texto aqui, o texto e a página em branco, o rolo feito de couro, as tintas, e eles passavam então o dia transcrevendo a palavra do Senhor. Eram homens que lidavam com as Escrituras. Mas é impressionante, irmãos, como aqueles homens tinham o coração duro com relação a Cristo. Eles simplesmente desconsideravam todas as profecias que estavam se cumprindo no Senhor Jesus. Por mais que o Senhor Jesus nos debates, e os irmãos sabem disso, quando Cristo estabelece debates, não só com Satanás, mas também com seus inimigos religiosos, sempre o Senhor Jesus vai usar as Escrituras para mostrar que as Escrituras testificavam deles, mas eles continuavam com o coração endurecido. Aqueles líderes, eles não abriam mão de forma nenhuma da maneira como eles acreditavam em Deus, na palavra e no reino de Deus. Aqueles homens, eles não se preocupavam em ler as Escrituras e às vezes perceber que laboravam em erro, que cometiam equívocos, dizendo: puxa, há tantos anos que eu tenho errado, mas as Escrituras, agora eu descubro que as Escrituras estão dizendo sobre essa questão, de fato eu preciso mudar, Senhor nos ajuda. Não, eles eram orgulhosos, eles achavam que a forma como eles viam o reino de Deus era essa maneira que deveria persistir. Nada poderia mudar a visão que eles tinham, a construção que fizeram da religiosidade, a maneira como eles viam a religião de Deus. Há anos eles vinham acrescentando, eles vinham construindo muros, pedras, entulhos, dentro daquilo que Deus havia revelado, e eles simplesmente não abriam mão disto. Por mais que lessem as Escrituras todos os dias, eles não abriam mão das adaptações que fizeram do reino de Deus. É por isso que quando nós encontramos esse coração endurecido, o que nós encontramos aqui, irmãos, é uma guerra entre as Escrituras que revelam a Cristo e a maneira como aqueles homens viam a religião. E, irmãos, nós precisamos entender isto. Nós somos muito propensos a nos acomodar naquilo que ouvimos falar, naquilo que se torna um costume. É claro que quando o costume é bom, quando ele favorece ao reino de Deus, mesmo não estando nas Escrituras, que permaneça, não há nenhum problema quanto a isso. Mas se nós encontramos uma prática que suscita uma dúvida,
que suscita uma questão. Precisamos refletir e ser honestos, e por vezes até estar dispostos a mudar. Aqueles escribas e aqueles fariseus, eles não estavam dispostos a mudar, eles estavam diante do Messias, eles estavam diante do Senhor, eles estavam diante do Cristo poderoso, o Redentor, o prometido, mas eram cegos, cegos nas suas tradições, cegos nos seus costumes, cegos naquilo que haviam aprendido de geração em geração e não queriam mudar. É assim e será assim. Eu nasci assim, vivo dessa forma e vou morrer também dessa forma. Eu não mudo. Mas vejam as Escrituras, eu não quero saber. Veja os milagres que ele está fazendo, eu não quero saber. Veja a pessoa dele, a pregação, eu não quero saber. Poxa vida, mas então como é que você explica o fato de que ele tem todo esse poder? Esse poder só pode vir de Deus. E aí então eles, para adaptarem toda a situação, com toda a tradição encriquilhada, toda a tradição humanizada, toda a tradição carnalizada, eles disseram: não, esse poder não vem de Deus. Então vem de quem? Vem de Satanás, vem do diabo, vem de Belzebu. Interessante pensar que a palavra Belzebu, originalmente, ela significava senhor da casa, ou Senhor de sobre todas as coisas, ou Senhor daqueles que habitam a casa. Mas no Velho Testamento, e aqui nós temos uma divindade, nós temos um ídolo, um Deus falso. E os judeus, ainda à época do Velho Testamento, eles mudaram apenas uma letra, e aí, em vez de falar Belzebub, eles diziam Belzebub, que aí muda, e diziam, em vez de ser o Deus da casa, ele se torna o Deus das moscas. É o Deus dos insetos, é o Deus da sujeira. Então, Belzebu passou a ser também um nome que era dado a Satanás, o maioral dos demônios, o chefe de toda a casta imunda, aquele que estava sobre todos os espíritos malignos. Porque eles disseram, ele age pelo poder de Belzebu, porque é o maioral de todos, é por isso que ele tem autoridade sobre os demônios, porque Belzebu, porque Satanás, porque este imundo maior, ele é a autoridade sobre os espíritos imundos. Então é por isso que ele age dessa forma, porque ele age pela força do maioral de todos os demônios. Ele está possesso simplesmente por Satanás. Portanto, as obras que esse homem faz não vêm de Deus, é do diabo. As práticas que ele tem não vêm de Deus, é de Satanás. Tudo que vocês ouvem e veem não vem de Deus, é de Belzebu. Irmãos, como é triste quando nós insistimos nas nossas tradições e cegamos os nossos olhos para o que as Escrituras revelam. Foi exatamente isto que aqueles homens demonstraram. E vejam que a blasfêmia, inclusive, ela é ilógica, ela não tem lógica nenhuma. Existe uma expressão, me permitam os irmãos e principalmente as crianças que estão atentas, existe uma expressão em latim que se chama non sequitur. Esse nome estranho significa dizer que quando eu vou argumentar, eu uso um fato, eu uso uma constatação, mas aí dessa constatação eu chego a uma conclusão falsa. A conclusão que eu faço, ela é completamente contraditória àquilo que eu estou afirmando. Então eu vejo algo, e aí eu tento explicar esse algo visto, mas a minha explicação, ela é completamente contrária àquilo que eu percebo. Foi exatamente isso que eles fizeram. Porque como é que eles vão dizer que o diabo expulsa o diabo, que o diabo humilha o diabo, que o demônio ele está destruindo as obras demoníacas?
que Satanás, como um espírito imundo, ele está simplesmente destruindo as obras da imundícia que provém dos infernos. Mas eles não se importavam com isso. Simplesmente eles batiam o pé como meninos mimados e diziam: é assim e pronto. Ele não é de Deus, ele é do mal. O diabo está entre nós e está fazendo estas maravilhas. Irmãos, é por isso que nós vamos encontrar em Marcos uma expressão que somente esse evangelista utiliza, e é uma expressão muito forte no verso 23, diz: então convocando-os Jesus. O Senhor Jesus, quando toma conhecimento disto, ouvindo e também entrando no coração e no pensamento daqueles homens, o Senhor Jesus diz: ei, venham cá, nós precisamos conversar. Já chegou no limite, já é demais. Eu preciso conversar com vocês. E o Senhor então os convoca. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele começa agora, ele inicia a sua conversa falando por parábolas. E a primeira parábola que nós encontramos está a partir do verso 24, que é a parábola do reino, e no 25, a parábola da casa. Ele diz assim no verso 24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. No verso 25 diz: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Em outras palavras, Jesus está usando aqui do argumento lógico. É interessante isso, ele está dizendo assim: vocês são tão loucos que não se apercebem desta teoria teológica que vocês acabaram de criar. Vocês estão tão preocupados com as tradições, com a religiosidade, que vocês não percebem a tolice, a loucura que vocês estão dizendo. E ele disse, é como se mais ou menos o Senhor Jesus dissesse para aqueles homens: eu vou desenhar para vocês, eu vou explicar bem explicadinho para que vocês entendam. Ele disse: como pode um reino subsistir, permanecer, estando ele dividido internamente? Como pode uma casa, uma família permanecer, se ela também está dividida internamente? E é por isso que o Senhor Jesus então explica com todas as letras, no verso 26, se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Vai perecer todo o plano diabólico, vai perecer tudo que ele estipulou. Na verdade, o que Jesus está mostrando aqui é a loucura daqueles homens. Homens que são egoístas, homens que querem preservar a sua visão, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira, eles querem de todas as formas impedir a Cristo. Eles odiavam a Cristo com todas as forças, eles odiavam ao Senhor de todo o coração, eles não admitiam que aquele era o Messias vindo do Senhor. Mas Cristo, ele apenas não fala através das parábolas com relação à divisão, mas ele fala também de poder, ele fala também de autoridade. No verso 27 ele diz assim, trazendo aqui a parábola do valente, ele diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Interessante que o Senhor Jesus, ele traz aqui algo que João vai falar lá no livro do Apocalipse. O que Jesus está dizendo é que o diabo, para a implantação do reino com a vinda do Messias, ele deveria ser acorrentado, ele deveria ser amarrado. E é claro que nesse sentido, simbolicamente, o Senhor Jesus está dizendo que o milênio está sendo implantado
com Satanás sendo amarrado, sendo podado, sendo vencido pela obra do Senhor. O que Cristo está dizendo é: vocês não só não entendem, como também não conseguem enxergar o que está acontecendo. O Senhor Jesus diz: para nós saquearmos, para nós destruirmos a possessão de um valente, é necessário que entremos na casa dele, peguemos esse valente, vamos colocar correntes sobre ele, cordas ao redor dele, nós vamos amarrá-lo, bem amarrado, e só depois nós vamos saquear a casa. Tem muita gente orando, amarrando o diabo, não tem, gente? Tem muita gente que ora, né? Está amarrado. Que tolice. Quem disse que é o crente que faz isso? E como eu sempre gosto de ironizar, a corda é fraca, né? Porque amarra hoje, amanhã está solto de novo. Cristo fez isto. Cristo amarrou ao diabo. Cristo fez com que ele fosse derrotado no seu intento maligno. O que Jesus está dizendo aqui é algo profundo, que, como eu disse, Paulo depois explica nas suas cartas, o autor de Hebreus também nos traz essa verdade, mas o João em Apocalipse, na linguagem apocalíptica, vai demonstrar esta obra do Senhor, aquela que Paulo diz que o Satanás e os seus demônios foram humilhados na cruz, foram arrastados como derrotados na obra da redenção. Quem amarra, ou que melhor, quem amarrou, quem acorrentou o dragão, que um dia será solto para a grande tribulação, mas quem amarrou a Satanás para o exercício da pregação do Evangelho, para o espalhar desta igreja, foi Cristo. Não é o crente que faz isso. Aliás, quem ora dessa forma é quase uma aberração teológica, porque está desfazendo o que Jesus já fez e está se colocando no lugar do Messias. Esta parábola, Jesus não trouxe para dizer que os crentes deveriam diariamente, ou mensalmente, ou anualmente ficar amarrando os espíritos malignos. O que Jesus está dizendo aqui é a obra da redenção. Jesus está dizendo: eu vim aqui, como é que vocês dizem que eu sou dirigido, eu sou fortalecido por um espírito do mal, se eu vim para amarrá-lo, se eu vim para derrotá-lo com a obra da redenção, com a obra da salvação? E aí então, o Senhor Jesus mostra que aqueles homens, eles estavam absolutamente enlouquecidos. E vale ressaltar, irmãos, que a palavra do Senhor Jesus até aqui é uma palavra que deve trazer consolo ao nosso coração. A guerra contra o mal não é nossa. A guerra contra o mal foi de Cristo. E não tratou-se de dois grandes generais, como eu já vi figuras horrorosas no Facebook ou em outras páginas da internet, onde aparece um homem que supostamente dizem que é Jesus, nunca foi, não é? Nunca, porque nunca viram o meu Cristo e jamais poderiam reproduzi-lo, e reproduzir a imagem de Cristo é quebrar o segundo mandamento, mas a imagem está lá, de um homem, de um lado, uma pessoa feia, com chifres vermelhos, e do outro, numa queda de braço, e aí dizendo, né, quem vencerá? Que loucura! Que blasfêmia! O Senhor Jesus não foi de igual para igual. O que o inimigo conseguiu fazer, no máximo, foi mordiscar o calcanhar do meu Senhor. Mas o meu Senhor esmagou a cabeça da serpente. É por isso que Paulo diz que nós somos mais que vencedores. É por isso que o Senhor Jesus, ele trata aqui a essência do Evangelho.
O que Cristo está revelando àqueles religiosos, àqueles legalistas, é que eles não entendiam absolutamente nada. Eles estavam dando respostas enlouquecidas. Ele diz: vocês não entendem absolutamente nada, vocês não percebem a obra do Messias. O Messias não veio para esmagar a cabeça de César, o Messias não veio para esmagar o Império Romano, o Messias veio para esmagar aquele que é muito maior do que o imperador. O Messias veio como vencedor, porque Cristo venceu o inimigo, encarnado como homem. Foi um homem que esmagou a cabeça da serpente, conforme prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. Foi a descendência da mulher. Portanto, o Senhor Jesus está trazendo aqui um valor teológico, doutrinário, profundo. Ele está dizendo: vocês não entendem o que é o Evangelho. Por isso ele diz no verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Eu vim para amarrar, eu vim para acorrentar, eu vim para destruir as obras, eu vim para esmagar a cabeça do inimigo. Cristo Todo-Poderoso, o Santo de Deus, o Deus encarnado, aquele que era homem sem pecado, mas era Deus no meio do povo, veio para vencer, porque ele já era vencedor, mas ainda assim humilhou o inimigo de nossas almas, porque ele também o venceu como homem, como um ser humano, e o humilhou da forma mais louca do mundo, morrendo numa cruz e sendo sepultado, para garantir a todos nós a redenção que o inimigo nenhum, que nenhum espírito maligno pode retirar de nós. É por isso que João nos diz que o inimigo não nos toca. Esse sentido de não nos tocar não é no sentido de termos uma doença ou termos uma ação dele contra a nossa vida física ou emocional. O termo ali é que ele não pode retirar o amor de Deus sobre a minha vida. Paulo diz isso: nada pode me separar do amor de Deus, nada. Nem altura, nem profundidade, nada, nem espíritos do mal, nada, porque Jesus é vencedor, e por isso nós não somos vencedores. Você sabia disso? Nenhum crente é vencedor, nós somos mais que vencedores, porque nós não vamos para o campo de batalha para destruir as obras do mal. Cristo já fez isto. Nós vamos apenas para tomar os despojos do grande general que é Cristo, que derrotou aquela serpente que lá no Éden fez com que os nossos primeiros pais caíssem, e Cristo então vem para nos trazer vitória. Por isso o crente, ele é mais que vencedor, e a obra não é nossa. Não é crente que amarra o diabo, não é crente que acorrenta, não é crente que ordena, não é crente que faz nada. Foi Cristo. Ele fez esta obra. Ele realizou esta maravilha por nós. É isto que Jesus está mostrando para aqueles religiosos que não compreendiam a obra do Senhor. E aí então nos versos 28 e 29, o Senhor Jesus traz o que nós poderíamos chamar de a essência e a estrutura do Evangelho. No verso 28 e verso 29, depois de falar sobre as parábolas, mostrar o seu ministério, mostrar a sua obra, o seu trabalho de redenção, que nos livrou do mal, ele diz: em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Por que eu digo que aqui está a estrutura do Evangelho? Porque é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que aqueles que se arrependem, aqueles que vão aos pés do Senhor,
Aqueles que reconhecem os seus pecados e reconhecem também o poder do Senhor para trazer a redenção, para nos perdoar, Ele alcança este perdão. O que Jesus está dizendo é que ao arrependido, não há nenhum pecado, não há nenhuma blasfêmia, não há nada que você possa ter feito que o Senhor não perdoe. É a graça de Deus. Nós somos pecadores, embora tenhamos a tendência de sentir peninha de algumas pessoas, né? Ai, coitadinho de fulano, ai, coitadinho de Beltrano, nada disso. Todos nós éramos no passado depravados, inimigos de Deus, cheios de pecado, de malícia, de imundícia, mas o Senhor nos alcançou com a sua graça e lança sobre o seu Filho na cruz do Calvário todos os nossos pecados, de maneira que nós somos perdoados pelo Senhor. É por isso que crente não perde a salvação. Aliás, isso é outra tolice teológica que ronda por aí. Crente não pode perder aquilo que é garantido no Senhor. Crente não pode perder aquilo que fora dado pelo Senhor como promessa. Meu irmão, eu sei que você é pecador. Eu sei que amanhã, possivelmente, você vai pecar. Mas basta você se arrepender, ir aos pés do Senhor, e Ele, pela obra da cruz do Calvário, Ele perdoa os seus pecados. O crente não deve ser aquele que vive uma vida de derrota, dizendo, mas eu sou pecador. É lógico que você é pecador. Mas eu vou pecar, mas é lógico que você vai pecar. Mas Cristo, Ele nos perdoa de todos os pecados. Não há pecado na sua vida, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Não há pecado na sua vida que não possa ser perdoado pela graça do Senhor. Você vai para o céu, porque Deus Pai colocou sobre você a sua justiça, e a justiça do Pai tem nome: Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado. No momento em que nós pecamos e depois reconhecemos, não é possível, Senhor. Pequei novamente diante de Ti, meu Pai, tem misericórdia de mim. Senhor, abençoa-me. O que ocorre é que Cristo nos cobre com Ele mesmo. E o Pai que é justo, que odeia o pecado, percebe o coração contrito, um coração que peca, mas que naquele momento não desejaria ter pecado. Ele olha para o seu Filho que é advogado, e é como se Cristo olhasse para o Pai e dissesse: Ele é um dos nossos, é pecador, mas Ele é um dos nossos. É isto que mostra a primeira parte da essência do Evangelho. É isso que aqueles religiosos tolos, arrogantes, não conseguiam compreender por causa do seu coração duro. Não contemplavam a graça do Senhor. Meus irmãos, quanto mais nós nos apegamos a Cristo, mais entendemos a graça, mais percebemos como somos pecadores, como somos ainda aqueles que ferem ao Senhor, mas que Ele, pela cruz de Cristo, nos perdoa. Meu irmão, você vai para o céu. Você vai para o céu. Porque esta ida não depende de você. Depende do Senhor, que perdoa todos os pecados e todas as blasfêmias proferidas. Mas, meus irmãos, o Evangelho, ele não traz apenas salvação.
o Evangelho ele também traz condenação. É por isso que o Senhor Jesus diz: aquele que crer e for batizado será, o que não crer já está. Pois é, não se esqueça dessa última parte do Evangelho. Aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que rejeitam ao Senhor, aqueles que rejeitam a salvação, eles serão condenados. E é exatamente aqui que Cristo traz a segunda parte, quando ele diz no verso 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Verso 30 nos explica, ainda bem que Marcos traz aqui essa explicação, isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Portanto, quando nós entendemos a pregação do Evangelho, nós estamos entendendo aquilo que é perdoável aos eleitos de Deus, mas aquilo que é imperdoável por causa da dureza do coração humano. É por isso que quando Jonas ele vai para os Nínives, ele não quer que ninguém se converta, lembra disso? E fica bravo porque se convertem. O bicho era tinhoso, teimoso, e ele não queria de maneira nenhuma que ele se convertesse, tanto que ele faz a campanha evangelística mais estranha do mundo. Durante um dia ele sai correndo e gritava dizendo assim: olha, em 40 dias essa cidade será destruída. Ele só dizia isso, correndo, feito um doido nas ruas lá de Nínive. A Bíblia diz que todos se converteram, desde o rei até o mais pobre. A conversão foi tão forte que o rei ordenou que fosse colocado sobre os animais, os bichinhos, né? Não tinham nada a ver com isso, não tem redenção para eles, mas eles não, mas coloca também sobre os animais. Eu quero que todo ser que respire no meu reino demonstre quebrantamento, demonstre arrependimento diante do Senhor. Agora Jonas diz assim: rapaz, como é que esse povo se converteu? O que aconteceu? É porque no próprio livro de Jonas tem essa expressão: ao Senhor pertence a salvação. Mas Isaías que tem ali no seu livro e na sua pregação a revelação de Cristo, a revelação do Evangelho. Se queremos conhecer a essência do Evangelho de Cristo, basta ler Isaías, um homem que pregou durante 30 anos da sua vida. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. E é Isaías que diz: assim como a chuva, antes de voltar, cumpre a sua função, assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. É por isto que o Evangelho precisa ser entendido como salvação e como condenação. Nós utilizamos as nossas estratégias, e isso é bíblico, Paulo fala sobre isso: fazer-se de para ganhar alguém, fiz-me judeu para com os judeus, gentio para com os gentios, sem lei para os sem lei, com o fim de ganhá-los. Então a estratégia ela é necessária, tanto que Jonas, o teimosão lá, usou a estratégia de não conversão. E Isaías, que era um homem que tinha o coração no povo, um homem que desejava ver o seu povo arrependido, ele usa de todas as estratégias e uma linguagem clara para falar da salvação. Mas, meus irmãos, quem converte o coração do homem é Deus. Porque o Senhor, como diz Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, Ele já determinou aqueles que vão para o céu e determinou aqueles que vão para o inferno. Gostemos ou não de ouvir essa verdade. É por isso que a palavra do Senhor Jesus, ela precisa ser entendida nesse contexto. Jesus, ele não está trazendo aqui um mistério insondável. Meu Deus, o que significa essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, Jesus está falando da essência do Evangelho. Vejam só como é claro. Ele diz no verso 28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, tudo, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas, agora é condenação,
mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui é exatamente o que João fala na sua primeira carta, no capítulo 5, do verso 13 a 19. Ouçam só como aqui o evangelista trata dessa questão. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna. Vejam como o evangelho é apresentado na sua completude, né? Ele vai falar de vida eterna e de condenação. É sempre assim, o evangelho é sempre assim. Ou ele salva, ou ele condena. E nas duas questões, ele cumpriu o seu papel pela soberania do Senhor. João diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando o Senhor Jesus fala aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, o que o Senhor está falando aqui é de algo muito mais profundo do que podemos entender superficialmente. Porque o que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos, é da incredulidade do coração humano levada ao extremo. O que ele está falando é de alguém, esse é o contexto, vejam bem, esse é o contexto, de alguém que toma conhecimento de Cristo, das suas obras, mas ainda assim, ele tem a ousadia, ele tem o cinismo de olhar para Cristo e dizer assim: este aí não é de Deus, isso aí é do diabo, isso aí vem do mal, isso é maligno. Isso mostra, irmãos, a dimensão da dureza do coração daqueles homens. Aqueles homens, eles chegaram a um limite extremo, porque eles não tinham o que falar. Como é que você vai explicar alguém ressuscitando morto, alguém expulsando demônios, alguém com uma pregação que tem atraído os pecadores? Como é que você explica isso? E eles não tinham explicação pelas Escrituras. Então eles blasfemam contra o Espírito do Senhor. Meus irmãos, do que se trata aqui? Se trata primeiro do fato de que aquelas pessoas, elas tomaram conhecimento da pessoa e da obra de Cristo. Aqueles religiosos, irmãos, eles viam a Cristo agindo e pregando. Aqueles religiosos, eles em algum momento, eles percebiam que de alguma forma as Escrituras estavam ali diante deles, porque o próprio Cristo utilizava as Escrituras para mostrar quem Ele era. Mas mesmo assim, ainda assim, eles acreditam que o que estava diante deles era maligno. Vinha de Satanás, de Belzebu. O que aqueles homens estavam fazendo, irmãos, era conscientemente transformando o Espírito Santo, puro, altíssimo, divino, de Deus, o Espírito justo do Senhor, num espírito imundo, cheio de pecado, por causa da dureza do coração deles. E pessoas que agem assim, elas não se arrependem. O coração é endurecido até o fim.
Portanto, nós estamos diante aqui de uma atitude clara de alguém que rejeita, alguém que despreza, alguém que blasfema, alguém que quer destruir, alguém que quer matar o próprio Deus, porque era isto que eles tinham no coração contra Cristo. Aqueles homens, eles chegaram a um limite extremo. É como se você pregasse o Evangelho com toda a clareza para uma pessoa, e falasse da santidade de Cristo, da santidade do Senhor, do pecado humano, mas da obra redentora do Senhor, e aquela pessoa ao terminar, quando você termina de falar sobre o Evangelho, aquela pessoa simplesmente diz, não, tudo bem, eu conheço a Cristo e tal. Então ela vai dizer, olha, eu não concordo com você. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que se levanta diante da pregação do Evangelho e começa agora a tentar, ou pelo menos ele tenta transformar a magnitude, a santidade, a justiça, a altivez, a glória do Espírito do Todo-Poderoso naquilo que há de mais imundo. Ele transforma aquilo que o Senhor Deus mais odeia, espíritos malignos cheios de pecado. Não há arrependimento para essas pessoas, como não houve. Porque simplesmente fizeram isto, tentaram transformar o Espírito de Deus Santo e Justo num espírito imundo e cheio de pecado. Aqueles homens foram as últimas consequências. É por isso que eles dizem na cruz, sobre a cruz, que o sangue deste caia sobre a nossa cabeça. Nós não queremos saber as consequências, nós queremos ver este homem morto. Que homem é este? Cristo, o Senhor. Por isso, irmãos, quando nós lidamos com esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo, tem muita gente, não é, crente, que... Eu me lembro quando era adolescente, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu fiquei desesperado, eu já era crente, e eu ficava numa luta na minha cabeça, porque eu começava a pensar alguns nomes feios com relação ao Espírito do Senhor, eu dizia, mas Senhor, e aí, em um dado momento, eu disse, Senhor, será que eu perdi a salvação, porque eu estou pensando nessas coisas, e, ora gente, não é disso que o texto está falando. Se a pessoa luta, ela diz assim, ai, meu cérebro quer falar, mas eu não posso. Você está lutando, porque você não quer falar aquilo, porque você é do Senhor. É apenas uma manifestação carnal, emocional, psicológica, ou até o diabo tentando confundir a sua mente. Não é disso que o texto está dizendo. Não é disto. Existem muitos crentes que dizem assim, poxa, eu estou em dúvida agora se quando eu era descrente eu não blasfemei. Meu irmão, se você é crente hoje, arrependido, está nos braços do Senhor, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão, não há conversão, não há arrependimento. Por isso fique tranquilo, você que é crente. Se você é crente, você não blasfemou e nem vai blasfemar. Se vier pensamento tolo na sua mente, diga assim, ó, isso não cola comigo não. O meu desejo é glorificar a Cristo. Porque aqueles homens faziam aquilo deliberadamente, eles faziam aquilo pela sua própria vontade. Eles estavam dispostos a correr o risco. Eles falavam porque eles odiavam ao Senhor. Você não odeia Cristo. Então fique tranquilo. Eu quero levar essa palavra inclusive para as crianças e até alguns adolescentes, porque eu me lembro da minha época. Aí você vê esse texto e assim, eu vou perder a salvação, porque não é isso. Você ama a Cristo. Você não quer isso. Isso é uma coisa da sua cabeça, que é meio maluca, e fique tranquilo. Estamos, ou melhor, as Escrituras estão falando aqui de pessoas que odeiam a Cristo. Eu pergunto para você, adolescente, as crianças, até adultos, você odeia a Cristo? Não, pastor. Pronto. Não tem com o que se preocupar.
A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que só ocorre no coração de um ímpio, nunca de um crente. Por isso, vá em frente. Não pense nessas coisas, nem ligue para isso, vá em frente, continue com o Senhor. Eu vi certa vez um adolescente falando assim: pastor, eu sonhei blasfemando. Sonhou porque você está preocupado com isso, esqueça isto, vá em frente, você é crente. Você odeia Jesus? Não, pastor. Você odeia Deus? Não. Você acha que Deus é alguma coisa suja? Não, pastor. Então, siga em frente, meu amado. Adolescentezinho, siga em frente. Não é disso que as Escrituras estão tratando. As Escrituras estão tratando de pessoas que odeiam a Deus com todas as suas forças e querem rebaixar o Espírito Santo e justo do Senhor a uma dimensão inaceitável. E quais seriam as aplicações que nós poderíamos trazer aqui? Eu quero trazer algumas aplicações aos queridos irmãos. A primeira aplicação, amados, é, como nós vimos aqui no início, nós não podemos adaptar a Cristo quanto à nossa visão. Nós não podemos adaptar o Evangelho por aquilo que eu acho que é legal, que é bom, que é interessante. Não podemos fazer isto. Eu quero trazer uma palavra pastoral um pouco mais profunda, um pouco mais dentro. Nós não podemos adaptar o Evangelho, muitas vezes, ao nosso pecado. O Senhor é muito claro quanto a isso. Lá em Isaías capítulo 1, de verso 10 ao verso 15, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me servem a mim a multidão dos vossos sacrifícios, aqui é o culto solene, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Olha só o que o Senhor diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É por isso que esse texto ele culmina dizendo: se converta, vá lá, vá arrazoar com o Senhor, para que Ele transforme a sua vida, que a cor do pecado é o vermelho, então, para que esse vermelhidão da sua vida se transforme branquinho, se torne branco como a neve. Irmãos, nós não podemos fazer isto, nós não podemos vir a um momento como este, a um culto solene, convocado pelo Senhor, com o coração cheio de pecado, sem tratar. É por isso que é parte da nossa liturgia o perdão dos pecados. Aquilo ali não pode ser visto mecanicamente. Todas as vezes que o liturgo disser assim: irmãos, vamos passar agora para a contrição, feche os seus olhos, diga: Senhor, eu não me lembro, mas se há pecado, Pai, por favor, perdoa. Então, se você se lembra, se arrependa ali. Não tente adaptar o Evangelho à sua vida, achando que o culto é para você se sentir bem, maravilhoso. Não. É para Cristo. Por isso, irmãos, quando nós falamos sobre a visão que devemos ter, não deve ser a nossa, e não podemos adaptar o Evangelho à nossa visão, mas devemos nos submeter à palavra do Senhor. Isso nos faz lembrar a orientação de Paulo, aquele jovem pastor Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, versos de 1 a 4, diz assim Paulo: conjuro-te perante Deus, olha só o que Paulo está dizendo, e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, prega, Timóteo, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Então você não vai pregar para agradar as pessoas, Timóteo, pregue a palavra, pregue,
Agora olha só o que Paulo vai dizer, que coisa interessante, e é nisso que eu quero aplicar aos corações dos meus queridos irmãos. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então é isso, a palavra de Deus ela vem nos quebrantar, porque a palavra de Deus vem contra o nosso pecado, e ela nos edifica pela obra magnânima do Senhor. Agora olha só o que Paulo diz: pois haverá tempo, e nós já estamos nesse tempo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão, eles não aceitarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tem gente que não aguenta a pregação do Evangelho, meu irmão, sabia disso? Não aguenta não. Ai, eu vou sair daqui, muito couro, ai, eu quero uma coisa assim que me eleve, eu estou precisando de uma coisa que me coloque para cima. Eu tenho, então, tem um hipermercado de ofertas aí para você. Mas quem é crente, quando ouve a palavra que não é do pastor, mas de Deus, são as Escrituras, ele diz assim: Senhor, obrigado, porque tu estás vindo contra o meu pecado, quebrantando-me, mas ao mesmo tempo me edificando na pessoa de Cristo. Meus irmãos, como diz Judas no verso 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isso na igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São condenados homens ímpios dentro das igrejas que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Sabe quem é esse povo? É o povo do nada a ver. Já ouviu essa expressão? Nada a ver. Eu estou vivendo assim, não liga não, nada a ver, é tranquilo, Deus vai, Deus, no final das contas você vai passar, não liga não. E aí eu me lembro quando Paulo diz assim: eu devo pecar para que a graça de Deus cresça. Ele diz: de modo nenhum, como é que eu vou viver assim se eu já morri para o mundo, estou vivo para Deus? Meus irmãos, nós não podemos adaptar o Evangelho à nossa vida, gostemos ou não, nós não podemos fazer isso. Temos que nos submeter à vontade do Senhor, que quebranta o nosso coração por causa do pecado, e nos edifica em Cristo para uma vida de vitória no sentido do Evangelho. Também, irmãos, nós devemos estar sensíveis para reconhecer quem é Cristo, e reconhecer a sua obra, e glorificá-lo, exaltá-lo e amá-lo com todas as nossas forças, porque para isto Ele nos alcançou. Meus irmãos, há uma diferença muito grande entre andar na lei do Senhor por amor, ou andar na lei do Senhor porque o pastor mandou. É muito diferente, muito diferente. Precisamos amar a Cristo, algo que aqueles religiosos se recusaram a fazer. Nós precisamos reconhecer a Cristo e amá-lo. Como também, irmãos, este amor vem para nós, sabe por quê? Porque nós descobrimos o perdão de Deus, o perdão que cobre multidão de pecados, perdão que cobre todas as blasfêmias, perdão que nos cobre e nos purifica. E Deus faz isso porque Ele te ama. Ele te ama em Cristo. É por isso que em Cristo você precisa glorificar a Deus Pai. É sempre Cristo, irmãos, sempre Cristo. Eu agrado a Deus em Cristo, e Ele me consola em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa salvação, ela depende unicamente da eleição do Pai, da redenção do Filho e da segurança do Espírito Santo do Senhor. Não é isso que diz
a lei da graça? Não é isso que diz as doutrinas da graça? As doutrinas da graça dizem que nós no passado éramos totalmente depravados, mas que Deus incondicionalmente nos elegeu. E aí então Cristo vem e morre pelos eleitos do Senhor. E nesse sentido, na nossa história, na nossa caminhada nesse mundo, o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, e nós entendemos a redenção, e então somos transformados pelo poder do Senhor numa graça que ninguém pode resistir quando entende pela obra do Espírito Santo. E no momento em que ele é transformado pelo Senhor, este será preservado até o fim. Por isso, meu irmão, descanse no Senhor, e ame a Cristo com todas as suas forças, porque Ele é merecedor do nosso amor. Eu espero sinceramente que todos os irmãos tenham entendido o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o lugar do crente debaixo da graça redentora de Cristo. Pastor Gessé. Oremos, meus queridos, feche seus olhos. Quero que você ore, entendendo a maravilhosa graça que te transformou e te redimiu e que te preservará. Mas se você tem pecado contra o Senhor Deus, práticas constantes, talvez hoje aqui você tenha pedido perdão, mas amanhã vai cometer. Você mentiu e pecou de novo. Se arrependa e receba a graça do Senhor Deus. E depois eu quero orar por você. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu Espírito, e a Cristo nosso Senhor, nosso Redentor. Por isso nós estamos aqui. O Senhor que conhece os corações daqueles que estão, daqueles que oraram, daqueles que se arrependeram, daqueles que mentiram e que amanhã praticará tudo aquilo que no seu coração idólatra hoje confessou. Senhor Deus, a esses converta os corações. Há aqueles que o Teu Espírito conforte e os faça entender que estão limpos. Nós assim Te agradecemos pela Tua palavra, que ao mesmo tempo traz o consolo, ela traz também o juízo sobre nós. Assim Te oramos, ó Pai, em nome de Cristo, amém. Convidar a igreja que fique de pé e recebamos a bênção do Senhor. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, a consolação e o dom do Espírito, repouso sobre este pequeno povo aqui, ó Pai, que aguarda a Tua vinda, agora e sempre. Amém. Você pode sentar.